Oi, gente! Estou aqui mais uma vez com mais uma mulher que saiu da caixa e eu preciso compartilhar essa história com você para te inspirar a sair aí da sua zona de conforto também. Estou com a Lilian, Lilian Souza Baby, ela vai explicar melhor essa história. Tudo bem, Lilian? Tudo bem, Vanessa. Obrigada por aceitar o convite. Ó, pode relaxar. A Lilian vai contar um pouquinho a história dela. Ela tem saído bem da caixa. É uma delícia acompanhar a evolução dela no Instagram, nas redes, que depois nós vamos deixar, está aí já na descrição desse vídeo. E daí, Lilian, saiu da caixa e veio até dar entrevista no Vanessa Fora da Caixa. Começa contando sua história pra gente. Nossa, para mim, Vanessa, é uma honra estar aqui, ser chamada por você para participar do Vanessa Fora da Caixa, porque realmente eu mudei muito nesses últimos tempos. Eu falo que de dezembro para cá, né? Foi do primeiro Mulheres à Mesa para cá, foi de dezembro. Eu saí da caixa. Saí da caixa, sim, literalmente. Mas a minha história, eu estava pensando assim, começa já lá na infância. Eu acho que eu tinha o sonho de ser empreendedora já criança. Porque quando eu era criança que brincava com as bonecas, eu adorava fazer roupa para minha Barbie. Eu tinha uma Barbie. E era o máximo para mim. Eu tinha 7 anos de idade, falava assim, o que você vai ser? Ah, eu vou ser estilista, eu vou fazer moda. Só que fazer moda naquela época era uma coisa tão fora do Cianorte, fora do meu mundo, né? Não era profissão. Não, eu ia ser costureira, talvez. Não, né? Mas assim, era isso que talvez pensar. Não, mas eu não quero, eu quero fazer faculdade de moda. Mas onde essa menina vai arrumar uma faculdade de moda, né? E era coisa de, talvez lá de São Paulo. Falava, não, eu vou. E é assim, eu falo que na minha vida tudo é Deus. E Deus tinha um plano na minha vida. Porque quando eu cheguei na fase do vestibular, o que aconteceu? Chegou moda. Não acredito. Sério. E assim, não entrei na primeira turma, né? Mas eu tinha outros planos, eu acabei casando. Aí tive a minha filha, minha primeira filha. Tá. Então, eu tive que esperar um pouco, mas não esperei muito. A Ingrid estava com um aninho, eu entrei na faculdade. Fui fazer moda. E para mim foi uma realização. Porque eu me via assim no ambiente que eu sonhava. Tudo que eu imaginava era aquilo ali. E quando eu falo que Deus tem um plano na vida da gente, eu não fiz só a faculdade. Eu era a primeira a fazer faculdade da minha família, que eu venho de uma família humilde. E assim, eu fui a primeira da minha casa a fazer a faculdade. E não só isso, eu fui laureada. Ai, não acredito. Então assim, Deus não faz Gente, pouco pra gente. Você não saiu da caixa, você é uma caixinha de surpresa, Lilian do céu. Então eu fiz moda, me formei em 2008 e acho que eu falo até hoje que o dia mais feliz da minha vida foi o dia da colação de grau. Porque eu não esperava, de verdade, assim, eu não esperava que seria eu, a aluna laureada. Eu estava até fazendo um complozinho com o pessoal, que eu imaginava que ia chamar outra pessoa, para que a hora que chamasse ela, nossa, nós íamos vibrar, né? Todo mundo ia vibrar. E daí chamou meu nome. Daí eu fiz assim. E todo mundo ficou quieto, porque eu não sabia o que fazer, não era. Aí depois, né, foi. E eu falo que foi um dia muito feliz mesmo, assim, porque foi uma emoção. Porque ele não me deu só uma faculdade. Ele me mostrou que eu podia mais. E lógico, de lá para cá, esse meu sonho de ser empreendedora, eu sempre quis ter a minha loja. Eu sempre falava isso, eu vou ter a minha loja. Mas não é fácil, né? Começar a empreender não é fácil. Mas eu tinha isso traçado para mim. E quando eu terminei a faculdade, eu estava trabalhando em algumas empresas, porque eu era chamada e eu precisava trabalhar. Estilista? Como eu me especializei em modelagem. Tá. Modelista, Modelista, então. tá. E na última empresa que eu estava trabalhando, eu era estilista e modelista. Aí eu trabalhei
E pensei assim, uma hora eu tenho que acontecer, eu quero ter o meu, né? Era o meu plano. Terminei a faculdade, fiz uma pós-graduação em gestão de moda, porque daí eu não entendia de administração, né? Você quer ter um negócio, tendo de modelagem, de estilo, tem que aprender a administrar também. E fiz a gestão, pós-graduação em gestão de moda, e em 2009 eu abri minha loja. Chamei uma amiga, vamos, né? E assim, vamos abrir uma loja? Vamos. Do nada. Eu saí do emprego e eu fui mandada embora do emprego. Ufa. Aí eu fiquei desesperada, acho que como todo mundo, né? Fui mandada embora, chorei. Aí, 3 dias depois, não, agora chegou a hora da gente montar a nossa loja. Eu fui mandada embora, agora chegou a hora da gente montar a loja. Aí montei a loja. Nossa, mas foi tão difícil naquele começo que a loja administrar. Não é nada do que a gente imagina, né? Não, eu O imaginava. negócio do sonho. Não, eu imaginava que abrir uma loja, ela ia vender um monte. Aí você acaba de abrir uma loja, calma, né? As coisas não acontecem. Mas foi indo, e eu e ela juntas, isso em 2009, que abrimos a loja. E ficamos juntas até 2012. Em 2012, nós estávamos com 2 lojas. Aí eu decidi, a gente tem 2 lojas, então assim, eu quero ter a minha. Então, eu vou ter a minha agora, você vai ter a sua. Daí dividimos, separamos e foi assim, foi bom para as 2. Porque cada uma administra do seu jeito. Certo. E eu estava realizando o meu sonho. Eu tinha aquele projeto já desde criança, então era tudo para mim. E a loja foi um empreendimento que me deu muita satisfação, muita alegria, mesmo com as dificuldades, com os planos, com as crises que tem. E eu falo que o Brasil sempre vai ter crise, né? Para empresário, você não está em crise, mas sempre está. Em 2017, eu estava grávida da minha segunda filha e as coisas na loja não estavam indo muito bem. O movimento no shopping começou a cair. O que, né? Todo mundo falando em crise e tal, mas assim, foi uma coisa assim, meio geral. Diminuiu bem o movimento. Eu estava no final da minha gestação, com 7 meses, e comecei assim, como é que eu vou me dedicar à loja agora? Caindo o faturamento, tanta coisa, e grávida. Eu sei que foi assim, eu resolvi fechar a loja. Cheguei para minha funcionária, vamos fechar. Fechei a loja. 1 ano depois, o shopping fechou. Então, assim, estava mesmo em momento de crise. E também eu estava com a gravidez que eu precisava de um repouso. Então, eu não ia me dedicar naquele momento. Só que daí, de novo, outro ciclo, né? Falou, Deus, estava tão bem, eu estava indo. Eu estava tão empreendedora que eu sonhava, voltei para casa. E vendia bem, sabe? De repente, cair é muito difícil. Com certeza. Assim, nossa, e agora? O que eu vou fazer? Mas, grávida de 7 meses, não podia fazer muita coisa, né? Emprego não ia arrumar. Ninguém ia dar emprego para mim. Mas eu fui vendendo os equipamentos que eu tinha, fui vendendo estoque. E nisso, ganhei a Maria Alice. E foi um período, assim, bem difícil. Foi um período que não foi fácil para mim. Sem trabalho, meu marido também estava sem emprego na época, então foi... Mas eu sou agraciada, eu falo assim, porque Deus coloca anjos no meu caminho a todo momento. E naquele período eu tive muitos anjos que me ajudou, que estava junto comigo, me dando força. E uma pessoa falou assim, Lilian, você estava fazendo tal mãe, tal filha na loja, estava indo bem, você tem o equipamento, por que você não começa a fazer alguma coisa em casa? Mas em casa? Como que eu vou vender em casa? Eu não era comunicativa. Eu não era de conversar. A loja eu tinha vendedoras. Eu era modelista e estilista. Eu não era vendedora. Eu quero que vocês vendem isso e venderam com elas. Não era comigo. Eu não era de me mostrar. Por isso que eu falo que eu saí da caixa literalmente. Porque hoje sou outra pessoa. E quando eu vou vender em casa, ninguém vai me achar.
Ah, não, mas dá um jeito. Aí eu falei assim, tá, vou começar a fazer então as peças personalizadas. Eu fiz para minha bebê, vários bodyzinhos, postei na época era Facebook, né? E postei, tá lá. Mas assim, algumas pessoas me ajudavam. Pessoal da igreja, comecei a fazer camisetas para uma loja que era de uma pessoa da igreja, que queria me dar uma força. Por isso que eu falo, são os anjos que estavam em volta de mim. Outra amiga começou a vender as minhas peças. Não, faz que eu vendo para você. Eu vou te ajudar. E assim foi. De repente, eu estava vendendo na internet. Porque eu vendia no Facebook e postava no Desapega. E foi assim que eu comecei a empreender em casa, no digital. Vendendo no Desapega, no Facebook. Eu tinha até o Instagram. Acho que você começou no susto? Mas, eu acho que foi assim, meu Deus, não tenho o que fazer. Foi sem planejamento, né? A gente vê, às vezes, precisa se planejar. Você, de uma necessidade, foi no susto e foi. Foi. E assim, daí naquele ano, minha bebê já estava com quase 1 ano. E estava engrenando com a ajuda de um... Eu lembro que um amigo que vendia os meus produtos na loja dele falava assim, Lilian, você é muito abençoada, porque os seus produtos vendem tudo. Então, assim, eu falei, nossa, que bênção, vou fazer mais. E eu fazia as almofadas naninhas, aquelas de santinhos e as camisetas. Isso? 2019? 18? 2018. Tá. E foi ano de Copa do Mundo. O que eu fiz? Fiz uma camisetinha personalizada com o nome da minha pequena. Ela tinha quase 1 aninho, foi em julho a Copa. Ela ia fazer em setembro 1 aninho. Postei ela no Facebook. Nossa, mas eu vendi camiseta da Copa naquele ano que não sei nem como eu produzia, mas cortava de manhã. Meu marido estava até me ajudando na época. Ele ajudava a levar para a facção, ajudava a cortar. E assim, eu sei que eu cortava de manhã, ele levava para a costureira à tarde, no outro dia eu já estava entregando. E foi assim, pena que o Brasil perdeu rápida. Eu vendi muito, mas assim, eu lembro que eu vendi mais de 500 camisetas. Salvou a tua família nesse período? Nossa, a Copa. Financeiramente, salvou a tua família naquele momento. Foi o faturamento do ano, né? Do que eu estava ganhando. Em 1 ano, eu ganhei naqueles 20, 30 dias ali de Copa do Mundo. Mas o melhor de tudo foi que, através das camisetas personalizadas da Copa, eu comecei a ficar conhecida aqui em Cianorte na internet. Todo mundo vinha assim, a Lilian faz camiseta personalizada. Ela fez para o meu bebê, fez para mim. Aí começou o quê? Fazer as camisetas personalizadas de aniversário. Nossa, daí virou o meu forte. Os bodyzinhos de mêsversário e as camisetas personalizadas de aniversário. Mas como Deus sabe o que faz e tem um plano na vida de cada um de nós, em 2019, antes da pandemia, né? Antes de entrar a pandemia, acho que foi 2018 para 2019, né? Uma amiga mandou uma mensagem que eu já tinha feito as camisetas personalizadas do aniversário da filha dela. E tinha feito de uma banda, do Nine United. Aí, assim, ela mandou uma mensagem e falou assim, você faz tip-top? E eu entendi que ela queria camisetas do TikTok. E aí? Faço. Faço. Pode mandar a foto mais ou menos como você quer, que eu faço. Nossa, na hora que eu vi, saí da maternidade, era macacão de bebê, não tinha nada a ver com o que eu fazia. E ela era do interior de São Paulo. E uma cliente boa, da época das camisetas. E você topou? Eu falei, faço. Agora eu falei que eu faço. Que agora eu tenho que fazer. Então, vamos fazer isso aqui. Só que eu tinha uma amiga que fazia esse trabalho. E eu estava dando uma força para ela, ensinando ela a fazer, assim, alguma coisa, dando umas dicas. E ela estava se saindo bem vendendo isso. Eu falei assim, eu vou fazer só dessa minha cliente, só esse aqui, porque eu não quero, assim, concorrer com a minha amiga. Você pensou isso? Eu pensei isso. Vou concorrer com ela? Não, ela está começando agora nisso, eu já estou tão bem nas camisetas de aniversário. Já pegava aniversário, uniforme, festas, e era um período que estava tendo muita coisa, né?
Mas, como eu disse, o Senhor já sabia lá na frente, eu não, né? Vou fazer o dela. Fiz, enviei, ela postou no Instagram. Ah, Maria. Daí começou, não, ai que lindo, que maravilhoso, amigas dela, faz pra mim também. Oh, meu Deus, me ferrei. Pronto, e agora? Eu não era nem, Onde eu vou enfiar esse sucesso? não era nem pra postar no Instagram, porque a minha amiga vai ver que eu fiz igualzinho, assim, parecido com o dela. Mas a minha amiga levou super de boa. Ela falou, não, Lina, vai também, tal, faz. E eu ajudava ela, eu mesmo, no meu ateliê, pregava os botões dos macacão dela. E ela falou, não, faz, eu não sei o quê. Ela me apoiou. Eu falei, se ela me apoiou, vou tentar nisso. Mas o meu forte é os personalizados de aniversário. Falei pra ela, né? Esse é o meu forte. Isso aí é. Eu acho que esse é o meu forte. É, o meu forte é esse. Tá. Tá. Foi. Mas, como eu estava falando, eu já sabia de algo que eu não sabia. Chegou a pandemia. Acabou os aniversários. Não tinha mais festa. Não tinha eventos para fazer camiseta. E daí o que era meu forte não existia mais. Então, meu forte passou a ser a linha de maternidade. Na época eu vendia Mercado Livre, vendia Elo 7, só que tudo pelo CPF ainda, porque eu vendia pouco. Coloquei as maternidades no Mercado Livre e começou a vender. O Mercado Livre entrou em contato comigo. Olha, você tem que passar para CNPJ agora, porque não pode mais no CPF por causa de faturamento, né? Tentei o MEI, não deu. Tive que ir direto para o ME. Tá. Então, falei, vamos. Eu já sabia como era, já tinha empresa, já sabia de todos os custos, tudo que tinha. Estava indo o suficiente para ter um ME? Não. Mas, o que eu percebi? No momento que eu abri ME no Mercado Livre, as minhas vendas triplicaram. O Mercado Livre te entrega mais se você for um CNPJ do que CPF. CPF, ele sabe que você não pode... Tem um limite de vendas, você não pode vender muito no CPF. E daí, foi. E daí o meu forte virou as saídas maternidade. E aí tava na pandemia, os bebês continuavam a nascer e tá tudo. Aí que nasceu o bebê, né? Não tinha aniversário, mas tinha os bebês. E foi muito bom, e eu fui crescendo, lógico, devagar. Estava começando de novo, mais um ciclo. Começando outro ciclo do zero. E comecei nisso daí, fui oferecendo. E foi assim que eu te conheci, né? Foi assim que eu te conheci. Porque daí o seu sogro pediu um kit e foi assim, faz um kit. Porque, gente, o parênteses é, eu engravidei na pandemia, veio o Joaquinzinho, a Lilian é ministra da Eucaristia, nós somos católicas, sabia disso, Pedro? E a Lilian foi participar do batismo do Joaquinzinho com 20 dias, acho que devia ter 10 pessoas na igreja, e o padre chamou ela para ajudar ele a batizar o Joaquim. Lá que a gente se conheceu a primeira vez. Primeira vez, eu não te conheci. Tenho fotos da Lilian desse dia lá no fundo. Não tenho, eu tava lá. E aí? Daí depois, eu acho que foi depois que o meu sogro. Depois que ele pediu, o meu marido falou que eu estava fazendo esses produtos, ele falou assim, nasceu meu neto. Então faz lá. Eu falei, Tudo, falou assim, tudo que você fizer, faz para ele. o tema é São Joaquim, como é que foi que você me contou? Aí ele falou assim, só que eu quero de São Joaquim e Santa Ana, porque o Joaquim, no batizado, tinha uma imagem de São Joaquim, Santa Ana e a Nossa Senhora. Isso. E daí, assim, eu já tinha uma imagem de Nossa Senhora com Santa Ana, mas eu não tinha. Mas o bendito do São Joaquim. Ali. E fui pesquisar, e desenvolvi a arte igual ele pediu. São Joaquim, Santa Ana e Nossa Senhora. E montei, aí eu falei, eu vou fazer o que eu faço, né? Montei o kit completo do que eu fazia na época. Hoje a linha já aumentou mais, sabe? Tem Com mais certeza, já evoluiu e fala. Pro próximo bebê se prepara. tem mais coisa. Aí, assim, eu fiz o kit, aí fiz até uma almofada, né? Sim. De São Joaquim, Santa Ana. Fez naninha, manta, mantinha, um monte de coisa. Bore, Bore, macacão, shorts.
Vou mostrar para vocês no Instagram. Tudo que tinha para fazer. E eu vejo até hoje, de vez em quando, uma pontinha da mortinha ali, quando o Joca tá acordando. Tá lá. Quando o Joca tá acordando, né? E assim, e fiz. E foi assim que eu te conheci de verdade. Tinha conhecido lá no batizado, mas não sabia de você. Daí, de repente, domingo de manhã, o meu Instagram começa... Plim, 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 plim. Eu falei, o que é isso? O que está acontecendo? De onde está vindo seguidores assim? Ó, Pedro, escuta. Do nada, né? Aí fui lá olhar, tinha um vídeo seu mostrando o kit todo, tudo que tinha no kit, falando de mim, me marcou. Falei, nossa. E nem influenciador eu era ainda. Eu nem tinha saído da caixa ainda. Eu ia ser blogueira. Tava só mostrando o presente. E foi. Aí eu comecei a te seguir. E foi assim mesmo, te conhecendo. Eu no Instagram, eu postava os meus produtos e de vez em quando uma fotinho minha. Mas assim, bem pouco e uma fotinha, quase não aparecia. Eu achava assim, eu morri de vergonha mesmo. Aí, não, só os produtos, aqui eu quero vender produto. E daí, assim, mas com o tempo, a gente sabe que pessoas compram de pessoas. E eu fiz curso de Instagram. Não foi Foi só... se aprimorar. Mas mesmo assim, mesmo com os cursos, eu tinha dificuldade de me aparecer. Porque assim, você compra um curso na internet, você faz um curso legal, a pessoa te ensinou, ela não te conhece. Ela não sabe quem é você. Você não deve satisfação nenhuma para ela. Isso que eu achei o diferencial quando eu te conheci e entrei no Mulheres à Mesa. Por quê? Porque eu estava ali, você era real, estava pertinho de mim. E eu fui no Mulheres à Mesa 1, meio acanhadinha, com um pensamento que eu achava, nem sei o que eu queria na verdade, mas assim... Com uma curiosidade, talvez. Ou também 5 anos trabalhando só em casa. A Lilian era de casa para a igreja, da igreja para casa. E só esse, assim, sabe, levar a criança na escola, mas não tinha contato com pessoas. Tudo só na internet. Então, assim, eu vi uma oportunidade de conhecer pessoas. E eu tinha ouvido antes que, assim, você é a média das pessoas que você convive. E quando eu cheguei lá, teve até a moça, a Priscila, foi ela que falou isso, né? Ela falou, você é a média das 5 pessoas que você convive. Não, então eu preciso estar aqui mesmo, era aqui que era para eu estar. Porque eu preciso conviver com pessoas. Com quem você convive? Com meu marido e com as minhas 2 filhas. E o resto é internet. Então, assim, você não tem que... Eu não tinha que dar um feedback para ninguém. Então, eu senti muito isso ali. E, lógico, aquela partilha com aquelas mulheres. E eu que tive nos 3, nenhum é igual ao outro. Foi um diferente do outro, porque são pessoas diferentes. Experiências diferentes. Então, assim, emoções diferentes. Não tem como descrever e falar assim, foi... Para mim, foi uma evolução. Sim, porque aumentou, né, a média também das pessoas que você convive, porque tem iguais, mas muitas diferentes, né? E daí do 1 pro 2, eu tinha assim, eu fui lá, eu falei o que eu queria, mas eu preciso mostrar alguma coisa, né? Eu preciso voltar lá no 2 e falar alguma coisa que eu fiz. Porque já pensou, fui lá, passou 1 mês, eu não fiz nada, porque do 1 pro 2 foi 1 mês, né? Aí, assim, não, eu queria ter em 30 dias, eu queria ter algo para... Convidei uma lá, a Jennifer, que era doula, falei assim, ela é do meu nicho. Convidei ela, vamos fazer uma live? Nunca tinha feito live na vida, mas vamos lá, tem que sair dessa caixa, desse medo. Se as pessoas fazem, se os empreendedores fazem e se precisa fazer, vamos fazer, né? Eu preciso Vou experimentar. ter coragem. Convidei ela, ela topou. Vamos então. Marcamos um dia e fizemos uma live. Foi maravilhoso. Para mim foi assim, nossa, eu posso. Eu tô aqui. Tinha gente lá assistindo. Tinha gente fazendo pergunta. Porque também eu falava assim, será que vai dar alguém uma live minha, né? Mas ela falou também do trabalho dela, explicou. E o meu público, mães. Então,
Gostaram de estar ali. Gostaram. E foi outra coisa, assim, que, com Mulheres à Mesa 2 eu cheguei assim, eu vou contar, agora eu tenho coisa para contar, né? Então, assim, mesmo tendo feito cursos, é lógico que daí me ajudou muito Claro. isso, né? Eu sabia o que tinha que fazer. A gente precisa se aperfeiçoar. Eu fazer o curso de Instagram, fazer cursos, isso a gente tem que estar fazendo, porque principalmente o Instagram, que toda semana tem alguma coisa nova, toda semana muda. O que bombava semana passada, hoje não funciona mais. Então, a gente tem que estar se atualizando toda hora. Mas, assim, eu queria ter mais, eu queria ter algo para falar. Só que uma coisa que eu me transformei, que eu acho que daí você deve ter visto, é o brilho no olhar. A Lilian do Mulheres à Mesa 1 para a Lilian do Mulheres à Mesa 3, não é? É outra pessoa. Então, assim, são ciclos. É Deus colocando anjos no nosso caminho, pessoas, né? E você fala assim, empreendedoras precisam de empreendedores. E hoje eu mostro muito isso no meu Instagram. Muitas empreendedoras estão me procurando, do meu nicho, que me ligam e fazem perguntas, como que você faz isso? E eu respondo. Perfeito. E depois elas falam assim, nossa, você me respondeu. Quantas vezes eu já perguntei para tantas e não me responderam? Eu falei assim, não, eu faço assim, assim, assim. Eu indico até o fornecedor que eu compro. Olha, compra lá, você vai ver isso aqui. E daí eu montei o meu canal no YouTube, que lá eu ensino a fazer os meus produtos. Gente, vai faltar caixa para Lilian, fala a verdade. E agora eu quero mais, né? Eu quero mais. Vai ter Mulheres à Mesa 4, eu preciso de alguma coisa a mais. Gente, ela tá falando tanto do Mulheres à Mesa. Se você caiu aqui no YouTube e não me segue, talvez, no Instagram, não segue a Lilian, eu, além desse canal do YouTube, Vanessa Fora da Caixa, eu tenho um trabalho que é um movimento, é um encontro para mulheres hoje, a cada 2 meses, onde a gente recebe 30 mulheres e a gente conta isso, a nossa evolução e as nossas histórias profissionais. Por isso que a Lilian fala tanto desse Mulheres à Mesa, é esse movimento, é um trabalho meu e que ela participa. Todos ela está lá, 4 você vai estar, né? Está também. Então é um presente para mim, Lilian, já vou falando isso, você vir aqui contar a tua história e você falar tanto, né, acariciar o meu ego, né, me levantar falando do meu trabalho. Nem era para isso esse vídeo, mas hoje eu entendo que você faz parte, né, do meu trabalho, do meu processo de transformação, de mulheres que ajudam mulheres, mulheres que levantam mulheres. Hoje eu falo isso, que eu quero dar voz, porque quando volta desse jeito, né, e ver o seu triunfo, a sua realização, é um presente para mim, é um pagamento para mim, né? Então a ideia, gente, do canal do YouTube não era ela vir dar esse depoimento, mas a gente entende que isso que ela vai repetindo as frases que eu sempre falo, que o compartilhar geram negócios, porque a gente abre tanto o nosso coração, a gente se conecta tanto e a gente está falando de trabalho. E mais uma coisa que eu discordo, que as pessoas falam que a gente tem que separar. E não se separa a vida pessoal da vida profissional, né? Porque a gente é profissional, temos uma relação profissional. Comprou produtos, lá meu sogro, minha família. Compramos produtos da Lilian, ela me mandou presentes também recebidos e assim vai. Mas o pessoal tá aqui, porque a gente tem propósito, a gente tem essência e por isso que conecta. Então, com todo prazer, quando eu puder, eu vou levantar a Lilian e ela vai me levantar, porque não é puxação de saco. Olha, dá certo. A experiência dá certo. Não é fácil, é difícil, é luta, mas quando as coisas começam a se encaixar, não é, Lilian? É isso que você falou, brilho nos olhos. Porque não tem como eu falar a Lilian saindo da caixa sem falar do Mulheres à Mesa. Porque não tinha como eu contar essa história de evolução, de querer voltar lá e contar o que eu fiz, o que eu estou fazendo. E o que eu quero fazer sem ter aquele encontro, sem ter o Mulheres à Mesa. Então, a Lilian saiu da caixa de dezembro para cá, né? Que eu apareci no Instagram,
que hoje eu tô lá, eu falo, eu gravo vídeo, eu montei lá o canal do YouTube, tô lá gravando, só que assim, tudo eu só ainda, né? Mas eu tô lá, eu e meu celular, tá indo. E eu tô assim, eu tô muito feliz, eu falo que é um novo ciclo. Ô, Lilian, você fala com certeza para as pessoas assim, ó, se eu, Lilian, conseguir, você que está aí também consegue? Você acha que todas as pessoas, se elas quiserem sair da caixa como você, consegue? Consegue. Por quê? Porque assim, você tem que querer, né? Eu tenho que querer primeiro e buscar ajuda. Sozinho a gente não faz. Eu lembro que até eu postei, se você quer ir mais longe, vai acompanhado. Se você quer ir mais rápido, vai sozinha. Mas se você, então assim, sozinho, a gente não chega lá. A gente precisa de alguém. Então assim, eu preciso de ter alguém para contar, para falar, olha, eu fiz isso e me apoiar, né? Eu acho que é isso. Eu preciso de outras pessoas. E não é só a família, porque que nem quando você vai lá, partilha a sua história com aquelas mulheres e elas falam, nossa, parabéns, que bom. Nossa, eu vi como você mudou. Então quer dizer, eu mudei mesmo, né? Então eu tô melhorando. Ela viu isso. Porque às vezes a gente acha assim, eu não achava que eu estava melhorando. Mas aí as outras pessoas vêm e falam, nossa, eu te vi, parabéns, nossa, como você está fazendo isso? Então, se eu quero fazer e tenho ajuda, aí eu vou onde eu quiser. Eu vou onde eu quiser. E aí ela saiu da caixa mesmo. Fala das suas lojinhas online, canal do YouTube, o que mais? Instagram. Eu vendo. O que você faz no YouTube? No YouTube eu ensino empreendedoras, no caso artesãs, a fazer o que eu faço. Produzir os produtos. Não é um curso. Não é. Faço os vídeos e coloco lá porque eu quero ensinar o que eu sei fazer. Eu ensino. É uma inspiração para as outras artesãs. Muito bem. E fala da sua loja online. Aonde que você vende? Eu tenho meu site, que é www.liliansouzababy.com.br. Vendo no Instagram também, porque eu tenho a loja no Instagram, que tem a sacolinha lá, só clicar, vai direitinho para o meu site. Perfeito. E do meu site vai direto para o meu WhatsApp. E também vendo no Mercado Livre, Elo7. Eu tô aí nos marketplaces, né? E vendo aqui em Cianorte também. Gente, tá demais? Tá demais. E daí, você já tem próxima fase, próximo plano, o que mais que você quer? Eu tenho sim, porque eu acho assim, que eu achei que eu não ia querer mais. Mas eu quero, de novo, ter a minha loja física novamente. Não só no online. Online é bom? É bom. Hoje eu tenho uma estabilidade, uma tranquilidade que eu não tinha na época da loja física. Que assim, a loja física te traz muito mais responsabilidades, mais despesas do que o online. E no online a gente vende até mais. Mas eu preciso de um espaço. Eu estou sentindo a necessidade de ter um espaço para atender minhas clientes aqui de Cianorte. Porque eu trabalho em casa, vender no online, a pessoa compra, eu embalo, levo para o correio e vai. Agora, a pessoa daqui de Cianorte, ela quer ir até lá. Ela quer tocar o tecido. Mas eu não posso ir na tua casa, né? As pessoas fazem isso. E daí acabam indo na minha casa, mas eu não tenho um espaço para atendê-las como eu gostaria de ter. Então eu estou sentindo essa necessidade. Aguardem as cenas dos próximos capítulos. Eu vou querer ter um espaço. Ai, que demais, gente. Eu não sei nem como que eu finalizo essa história, porque eu ficaria aqui conversando a tarde inteira. O que você dá de recado para as mulheres? O que foi a melhor coisa da tua vida, então, em ter saído da caixa? Que sentimentos isso te trouxe? Que conselho você dá para as mulheres que estão aí com medo, travadas? Você fala muito da internet, né? Da timidez, né? E o que você fala para as pessoas sobre sair da caixa, sobre mudar 360? Aqui não fica procrastinando, que eu falei isso. Eu saí da caixa da procrastinação e fui. Porque a gente tem medo de arriscar. A gente tem medo, às vezes, do que o outro vai pensar.
eu vou me aparecer lá e agora? O que ela é agora se mostrando tanto? Mas não, vai e faz. Não pensa no que o outro vai pensar. Faz você, por você, porque tudo é para você. E hoje eu incentivo mulheres, tanto lá no meu Instagram, que vem me procurar, assim, não, vá trabalhar, vai fazer o seu negócio, vai cuidar do seu negócio, seja empreendedora, né? Você trabalhe para você. Eu incentivo elas, assim, mas eu tô começando. É difícil no começo, Para todo mundo, para todo mundo, em todas as áreas. todas as áreas. Quantas vezes eu tive que me reinventar? E toda vez que a gente faz algo novo, é um recomeço. É um recomeço. Né? Mas por isso que eu falo da importância do compartilhar, porque facilita caminhos, né? Quando a gente compartilha, talvez você vai falar com uma pessoa com experiência no que você quer fazer e ela vai falar, então, já evita esses erros. Né? Igual você falou, já compra desse fornecedor, já faz dessa maneira. Por isso que a gente fala da importância do compartilhamento. E da vergonha que você falou, sabe o que eu penso, Líria? O seguinte, a gente tem que saber o que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo. E aí, quando a gente faz o nosso trabalho todo dia e vende lá no Instagram a nossa imagem e os nossos produtos, logo, logo as pessoas vão entender. Agora, se você aparece uma vez, morre de vergonha, some e aparece dali 15 dias, ninguém nunca vai entender, né? Então, por que eu estou aqui? Para vender. E aí você vai entender como é que a gente faz marketing, como é que a gente vende na internet. E aí quem criticava começa a achar legal. Então, gente, que delícia. Quero agradecer muito a história da Lilian. Eu acredito que vocês vão ver ainda a gente muito juntas por aí, trabalhando, né, Lilian? Compartilhando e podendo ensinar e inspirar mulheres a saírem da zona de conforto e se realizarem também. Quero dizer que os contatos da Lilian nós vamos deixar aqui nessa descrição. O canal do YouTube, o Instagram, vão atrás dela, se inspirem, conversem, perguntem, vocês já viram que ela responde, eu também. E se você não está inscrito nesse canal, aproveita, se inscreve, comenta, deixa um recadinho pra gente, compartilha aí com todo mundo que você conhece e esperamos vocês pra gente conversar mais lá nas nossas redes sociais. É isso, né, Lilian? Bem.